Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Sou Walter Gonçalves, treinador certificado para treinar cães perigosos e potencialmente perigosos em Portugal. Também tenho certificação como treinador de cães profissional pelo Instituto de Etologia e também tenho certificação em Etologia Canina aplicada pelo Instituto de Etologia. No filme de hoje o que vamos falar vai ser da transformação de uma cadela que se chama Jade, que teve no nosso serviço de estadia com treino. Vão acompanhar o processo e vamos dizer de uma forma resumida todo o processo e o procedimento que foi feito com ela. A Jade é uma cadela de raça indeterminada com cerca de 2 anos que passou pelo nosso serviço de estadia com treino. Ela chegou já nas nossas mãos porquê? Ela chegou porque mostrava comportamentos agressivos tanto para pessoas como para outros animais, mostrava também comportamentos com base em medo e insegurança e também ansiedade de separação. Também mostrava alguns comportamentos relacionados com subestimulação, porque não estava a ser devidamente estimulado. Inicialmente, um dos primeiros passos logo que quisemos criar foi uma rotina de alimentação. Isto porque não dava para usar a alimentação durante os treinos. Ela ficava sempre muito nervosa, muito ansiosa, com medo e, não sei se sabem, mas todos os cães quando estão nesse estado normalmente não acabam por comer. Ou se estão num estado de excitação muito elevado ou num estado de medo muito elevado, a comida não vai funcionar. Então neste estado a primeira coisa que eu quis fazer foi começar a introduzir uma rotina de alimentação. Começámos a introduzir uma rotina de alimentação, como no vídeo eu vou pôr depois na descrição. Depois de começarmos a introduzir essa rotina, já deu para começar a introduzir o reforço na parte da alimentação. Também foi trocado o material, trocámos o material para ser mais fácil o manuseio. Ela era uma cadela, não confiava nos seres humanos, ela confiava nos donos, não confiava nas outras pessoas. Então tivemos de usar material adequado e que facilitasse também o controle do cão, mesmo com a própria dona. Começámos a optar sempre por uma sleep lead. Inicialmente, pelo menos vocês vão ver alguns vídeos, ela vai estar de sleep lead, e também optámos pela head collar, isto porque a dona, como tem alguns problemas físicos, então a gente optou pela head collar para facilitar depois também o trabalho com a cadelita. Depois destes passos também começámos a fazer alguma introdução dela dentro do grupo dos cães. Começámos a fazer passeios, em que ela tinha de sair no exterior sempre acompanhada de cães e de gatos, porque nós aqui também temos os gatos. Ela teve o tempo todo sempre exposta a cães, tentar ganhar competências, aqui é muito importante depois que o cão ganhe competências e saiba e aprenda a interagir com os outros cães. Depois dela já ter a rotina de alimentação criada, um material adequado para ela poder começar a andar, ela já aceitar o reforço na rua e mesmo durante os treinos, e também já estar a ser exposta e for devidamente inserida dentro do resto do grupo de cães que nós temos cá na escola, nós começamos a aumentar um pouco mais a dificuldade das coisas. Nós vamos pôr aqui imagens em conforme começarmos a introduzir também o programa de alimentação. Também vamos pôr o link na descrição se vocês quiserem fazer com os vossos cães. Então o programa de alimentação consistia no quê? Em meter o cão a fazer todos os dias alguns exercícios para a cansar. Como eu vos disse, ela como tinha problemas de gasto de energia, nós é importante começar a estimulá-la sempre mais e termos aqui umas boas formas de conseguir estimular mentalmente depois a cadela. Então aqui algumas das soluções que fizemos foi o quê? Foi usar os exercícios de faro e fomos fazer exercícios de obediência. Nós primeiro começámos a trabalhar estes exercícios sempre em sítio fechado, trabalhámos aqui neste mesmo sítio onde eu estou a gravar o vídeo, onde não há muito estímulo, e os estímulos que estão já são estímulos que ela está habituada, como os cães que estão do lado dentro daquela grade, e nós depois começámos a levar estes exercícios todos para a rua. Isto porquê? Porque é importante sempre transformarmos depois o treino numa situação mais real possível. Podemos começar dentro de casa, depois vamos levar isso para fora. Então depois nós também vamos aqui pôr algumas filmagens de conforme o cão está a fazer os exercícios na rua também. E como muito bem, e ela fez muito bem e evoluiu muito bem depois com esse processo também. Aqui mais uma vez queremos depois causar aqui uma exposição controlada a estímulos e que ela responda de maneira igual e generalize em diferentes ambientes. Outra questão também foi feita, foi exercícios de faro dentro do programa de alimentação. Então, os exercícios de faro consistem em o quê? Em fazer exercícios em que o cão tenha de usar o olfato para procurar pela comida. Esses exercícios aí também foram muito bons, também nos ajudaram muito a cansar. Imaginemos, por exemplo, que nós temos algum tempo menor, podemos simplesmente espalhar a comida e deixar o cão procurar. É claro que depois o exercício tem de ser preparado conforme a própria capacidade que o cão tem de usar o olfato. Imaginemos se é um cão que ainda é um pouco amador, ainda não tem umas boas capacidades, não está habituado a fazer este tipo de exercícios, devemos usar uma forma mais simples. Por exemplo, podem simplesmente espalhar a comida e depois, gradualmente, vão começando a esconder, ou pôr debaixo de objetos, ou esconder atrás de objetos, para aumentar já a dificuldade do exercício.
E foi mesmo esse o procedimento também que fizemos com a Jade. Outra questão também, depois foi começar a introduzir a comida no brinquedo também. Ela, a dose da noite, comia sempre dentro do brinquedo, em que ela tinha um brinquedo em que a gente metia a comida e ela simplesmente tinha de tentar tirar de lá a comida de dentro. Este programa de alimentação também depois vai ser passado para o dono, que é para o dono continuar depois a trabalhar com o cão e a gastar a energia da cadelita. Depois do programa de alimentação também estar já pronto e a decorrer durante esse procedimento, nós também começamos a fazer exposição gradual dela aos estímulos. Então, sempre foi proposto durante todos os dias, sempre nos passeios, levá-la para sítios movimentados. É claro que inicialmente vamos sempre controlando um pouco a distância, mas depois a ideia é pouco e pouco ir encurtando essa distância, passar perto de pessoas, que ela normalmente reagia, principalmente com homens, e depois também com estímulos que ela tenha medo. Por exemplo, com cães e com carros. Ela com carros também mostrava algum comportamento e de saltar e atirar-se aos carros. Esse comportamento teve de ser inibido e tivemos depois de reforçar sempre que ela mostrava o comportamento correto, principalmente com os carros. Isto porque este tipo de comportamentos pode ser perigoso depois para o cão, porque se o cão se solta pode acabar por ser atropelado ou pode até acabar por causar um acidente. E é a mesma questão na situação da agressividade para com as pessoas. É claro que depois nós queremos fazer o contracondicionamento e que ela associe as pessoas de uma forma correta com algo positivo, mas também tem de haver algo para travar um pouco esse comportamento e haja uma consequência certa de que o cão não pode fazer esse tipo de comportamento depois para com as pessoas. Então, para tentarmos ser o máximo binários possível, o cão assim já sabe o que é esperado dele, ele pode reagir com a pessoa, já sabe que há uma consequência que advém daí. Então é simplesmente melhor ignorar e depois a gente dá-lhe um reforço por isso também. Então aí vamos tentar introduzir essas consequências depois ao longo de todo o treino. É claro que depois gradualmente temos de ir aumentando sempre as dificuldades depois dos exercícios. Isto é, inicialmente posso passar por uma pessoa 5 metros, depois a 3, depois a 2, depois a 1 e a depois sim tentar fazer com que essa pessoa mexa no cão, por exemplo. Aí é todo um processo. É claro que se calhar como estamos a lidar aqui com um cão medroso, até seria melhor ser o cão para ele próprio a aproximar-se e eu depois ir a reforçar o cão, em vez de ser a pessoa a forçar o contacto com este tipo de cão. Por isso é sempre melhor, principalmente se estamos a lidar com cães inseguros, seja o cão para ele próprio ultrapassar estes bloqueios mentais que tem. A gente proporciona a situação, supervisionamos a situação, mas é sempre bom que seja o cão para ele próprio ultrapassar, está bem? Porque assim, se o cão ultrapassar, imaginemos que ele, por exemplo, está perto de homens e ele tem medo e for a cheirar por ele próprio, aí podemos reforçar o cão porque o cão por ele próprio está a mostrar curiosidade, está a conseguir ultrapassar esse medo. Agora, é importante também que depois essas pessoas também não forcem o contacto com o cão. Então, neste processo, tudo o que foi feito foi começarmos a ir aumentando a exposição gradualmente a ela. Isto durante os passeios, ela tinha sempre de ir à rua, ia com outros cães, já mesmo para ela se habituar a estar sempre na presença de outros cães, e começar a pouco e pouco a ganhar um certo à vontade já com cães, e depois também foi feito com pessoas também essa exposição. Mas já como já tinha mordido outras pessoas, aqui é muito importante nós começarmos a criar uma associação positiva sempre que ela está na presença de pessoas. Então a gente aqui vamos começar sempre a expô-la às pessoas e vamos sempre reforçando. Mais uma vez, eu vou depois reforçando sempre que aumentamos mais a dificuldade do exercício. Então o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, imaginemos, ela é uma cadela que reagia muito simplesmente ver uma pessoa aproximar-se. Então eu posso reforçar só de ela passar por pessoas e não dizer nada. Depois, quando ela me começa a dar aquele comportamento em média, imaginemos, por cada 10 pessoas ela já não está a reagir a ninguém, eu aí aumento mais a parada e começo a tentar diminuir mais a distância. Posso passar para 3 metros, 2 metros. E aí o que é que eu faço? Agarro e vou reforçar esses 2 metros a que eu passei mais próximo da pessoa. Ou 3 metros, está bem? E não vou reforçar já os 5 metros. Então, ela para receber comida, ela vai ter de manter o comportamento em constante evolução. Eu não vou só reforçar só porque ela passa perto de uma pessoa. Eu quero que ela passe perto da pessoa e ignore e vou prepará-la para ambientes sempre cada vez mais difíceis. Então, aqui um dos principais processos aqui que vamos fazendo é sempre que haja uma exposição maior. E quando a situação se proporcionar, vou fazer com que a pessoa também lhe mexa. Ela tem de se habituar também a ser mexida e a entrar em contato com outras pessoas. E aqui também nós, e o dono, ficou com a instrução também, depois de ir reforçando. É muito importante aqui também o dono tem de estar instruído também para acompanhar todo o processo e também tem de estar instruído para conseguir ler bem os sinais da linguagem corporal do próprio cão.
Porque se é um tal o comportamento, o cão pode até estar a aceitar as festas e estar tenso e acabar depois de uma mordida. Isto é muito importante, vocês analisem sempre os vossos cães e a linguagem corporal do vosso cão. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a mordida veio do nada, quando houve claramente sinais que levaram a essa mordida. O cão está tenso, está com orelhas a olhar de esguelha, está, por exemplo, a lamber a ponta do nariz. Pronto, há muitos sinais, o cão tem de ser lido como um todo. Não podem estar a ler o cão só como um sinal das orelhas, ou por estar eriçado, ou por estar com o rabo assim. Muitas vezes há muito esse analisar só micro de cada expressão e o cão tem de ser lido como um todo. Está bem? Não podemos estar a ler só a posição das orelhas, temos de ler o corpo todo. Porque o cão pode eriçar de estar com a cauda para cima, como pode eriçar de estar submisso e com a cauda para baixo, ou com medo. E pronto, as orelhas podem ficar para trás e o cão estar confiante, como pode estar a ficar para trás e o cão com medo. Por isso é muito importante vocês analisem sempre isso e temos de ver sempre um cão como um todo e não só estas microexpressões que às vezes as pessoas procuram e pensam só que o cão vai disparar a qualquer altura só porque o cão está a lamber. E o cão pode estar a lamber porque está a sentir algum cheiro no ar, ou porque acabou de comer um biscoito, ou porque está a sentir comida e está a salivar. Quer dizer, há ali muitas coisas que podem levar o cão a lamber também. Por isso é importante vocês analisem a situação, o ambiente. Se o estímulo estiver a causar isso, aí sim podem e devem depois analisar o cão como um todo. Outro exemplo, por exemplo, o ofegar. O cão estar ofegante em certas situações pode ser stress, mas há muitas pessoas às vezes pensam não, tem a ver com o calor. Não, mas muitas vezes tem a ver com o stress. Por isso, por exemplo, se vocês veem o vosso cão muito ofegante, imaginemos vão ao veterinário e o cão começa a ficar ofegante, isso é claramente um sinal de stress. Não é o cão que está simplesmente com o calor. Por isso aí convém depois irem sempre adaptando cada sinal, verem o ambiente, analisarem bem o ambiente e analisarem o vosso cão na altura. Como um todo, sempre. Não analisem só uma microexpressão, está bem? O acompanhamento do dono em todos os cães de modificação comportamental é importante. Estejamos num regime de internamento, seja num regime de modificação comportamental, seja um regime de ensinamento de obediência, o que seja, sempre é importante que o dono acompanhe o procedimento do cão e todo o processo. Isto porquê? Porque nós não queremos que o cão só se porte bem com o treinador. É muito importante que se porte bem com o dono. Com o treinador, e isso qualquer treinador consegue, não é aqui o principal. Aqui o principal é sempre com o cliente e é importante que sempre que conseguimos sempre obter os resultados, sempre com o cliente. E a gente pode até pôr o cão a fazer o pino e andar no meio de 50 cães, mas depois o dono vai, passamos a trá-lo para o dono e o cão depois não consegue fazer isso com o dono. E isso depois é um problema. Muitas vezes os cães, como são inteligentes, conseguem discriminar bem as situações. Está bem? E então, por exemplo, já percebem que naquele ambiente com aquela pessoa não, podem se comportar de uma maneira, mas não de outra. E com o dono, ainda por cima, o dono depois tem os hábitos, tem de quebrar antigos, do comportamento aprendido todo para trás, às vezes custa mais a quebrar isso. Então pode demorar um pouco mais, mas é muito importante sempre o envolvimento do dono em todo o processo que é feito. Está bem? De uma forma resumida, o que foi feito cajado foi começámos por introduzir uma rotina de alimentação. Vamos pôr o link na descrição para vocês também poderem usar o mesmo sistema. Depois foi também mudado o material de condução do cão, mesmo para o próprio manuseio. Foi começado a pouco e pouco a ser introduzida dentro do grupo com outros cães e com outras pessoas. Começámos a fazer passeios progressivamente sempre ao exterior, onde ela era sempre todos os dias exposta para criar uma habituação a diversos estímulos. Começámos também a introduzir o programa de alimentação. Isto, a rotina de alimentação e o programa de alimentação são diferentes. A rotina é as horas que o cão deve comer e assim. O programa já são exercícios em que o cão tem de fazer, são os exercícios que a gente usa para o cão comer. Dentro do programa de alimentação usamos exercícios de faro, os sinais, ou obediência, como as pessoas gostam de chamar, e exercícios dentro de brinquedos, que é para o cão aprender a resolver problemas e usar um bocadinho a mente. No treino direto fomos fazendo a desensibilização e o contracondicionamento com as pessoas, também com os carros e com os cães. Sempre que ela passava bem, a gente ia reforçando, a gente, ali algum comportamento menos bom, podíamos ir inibindo um pouco, mas a ideia depois é sempre ir reforçando. O dono tem sempre de acompanhar todo o processo. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se têm cães que mostram este tipo de problemas de insegurança, comportamentos agressivos, ansiedade de separação, subestimulação. Comentem, eu, se puder, posso partilhar a minha opinião também nos vídeos. É claro que eu não posso estar a dar a opinião de todas as situações, pois eu não conheço os vossos cães, mas se me derem alguma informação, eu posso tentar partilhar um pouco a minha opinião e se vos puder ajudar, eu tento ajudar.
partilhem o vídeo, subscrevam, comentem e até à próxima.